Que o Senhor esteja com cada um de nós, amém? Vamos ficar em pé para fazer a primeira oração? Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje, parece que o frio escolheu todo final de semana, né, gente? Não é verdade? Mas sabe que eu gosto? Porque quando tem sol, calor, as pessoas ficam enlouquecidas. A pastora Cláudia falava isso. Sai um solzinho, as pessoas se enlouquecem para querer passear, ir para os lugares e deixa de ir para a casa do Senhor. Mas também tem um outro público, né, gente, que quando faz frio, fala, eu não vou sair da cama, não vou me arrumar, não. Gente, põe uma touca e vem embora, né? Cobertor nas costas, que é a coisa mais gostosa que está na casa do Senhor, dia de friozinho. É ou não é, gente? Dia de calor. Porque parece uma chantagem de pastor. Gente, não é. A comunhão faz uma diferença tão grande na vida da gente. Estarmos unidos, além de nos ensinar a compartilhar dores, sentimentos, nos ensina muito a conhecer Deus também. É muito importante esses momentos que a gente chora junto, ri junto, que a gente ora junto. É uma batalha de uma extensão tão grande no mundo espiritual, porque a gente consegue ver esse mundo físico, mas a gente não consegue ver o mundo espiritual, mas ele é fato na vida da gente. Esses dias eu estava conversando com o Senhor e colocando em escrita mesmo, antiga, né? Mas o que eu sinto para o Senhor. E o fato de ter perdido a pastora Cláudia, e você que perdeu alguém que ama, seja ela ou seja outra pessoa, algo interessante. Eu vivi a minha vida inteira com a pastora Cláudia. Nós construímos juntos, nós carregamos tijolos juntos, nós comemos juntos, tudo nós fizemos juntas. Durante esses 50 anos que eu estive com a minha mãe. Mas é incrível que de repente as paredes que erguemos juntas têm um valor, mas não é aquele valor. Os bancos que carregamos juntas, tudo que carregamos juntas tem um valor, mas não é aquele valor. O que ficou mesmo cravado no meu coração foram as emoções juntas. Todas as emoções que passamos juntas de amor, de perseverança, de oração. O que marca toda a nossa história dentro de mim foi o nosso amor. E aí você percebe o amor de Deus que parece intocável, parece que quando você fala com Deus, poxa, eu estou falando com Deus que eu não vejo, eu não pego, eu não posso ver, mas Ele é tão real, porque é Ele que fica dentro de nós. É o que realmente fica estabelecido dentro do nosso coração e da nossa alma. É essa convivência com Deus que nós não podemos tocar. Nós não podemos pegar no nosso Deus. Mas Ele é real e Ele é vivo. E quando a gente fala com Ele, algo se materializa dentro de nós, uma alegria, uma fé, uma confiança, uma certeza, algo sobrenatural, e se materializa curas, se materializa milagres dentro de nós. Por isso a grande importância de falar com Deus, gente, em espírito e em verdade. Todos nós saímos de religião. Eu nasci na igreja, mas meus pais saíram das religiões onde tinha um boneco de um apóstolo, ou de um Cristo, ou da mãe de Jesus, né? No caso dos irmãos orientais, do Buda. E nós saímos de religião que tinha um boneco para que se dobrassem diante desse boneco. E de repente, tomados por algo muito superior, todos nós tivemos um encontro com o Senhor verdadeiro, mas que não tem um boneco, não tem uma estátua, não tem uma pintura, não existe nada que simboliza hoje esse Deus, e Ele é representado através da minha fé para as pessoas e da tua fé para com as pessoas. E é tão forte hoje a nossa fé nesse Deus que não toca,
mas que mudou a nossa vida, que mudou o nosso interior, que nos fez pessoas mais autoconfiantes, pessoas mais bem instruídas no amor de Deus. É algo sobrenatural. Mas de repente nós abandonamos os ídolos feitos por mão de homens, estamos nos tornando pequenos ídolos, nós estamos nos apegando ao dinheiro, nós estamos nos apegando aos objetos, estamos nos apegando a tantas coisas desta vida. É ou não é, gente? É ou não é? E estamos perdendo novamente o contato com Deus, que é Espírito e verdade. Ele falou: o Pai procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Pensar que os nossos irmãos judeus, que é a religião de Jesus, Jesus era um judeu. Eu sou apaixonada por um judeu, e você também é? Amém. E o nome dele é Yeshua HaMashiach, aleluia, Jesus Cristo, o Messias, aleluia. E na religião há tantos dogmas, há tantos modos de se adorar a Deus, e pensar que para se arrepender do pecado era necessário levar animaizinhos ao holocausto, significando Jesus que ia morrer. Gente, era muito difícil, porque se cada pecado que a gente comete fosse levar um bichinho para ser sacrificado, a agropecuária está ganhando mais ainda, né, gente? Mas era necessário. Mas hoje a gente só coloca no holocausto a nossa fé, que o Cordeiro de Deus já foi sacrificado no nosso lugar, na cruz do Calvário, e hoje podemos ter acesso direto a Deus. Não mais precisamos passar por tantas cerimônias para chegar até Deus, e precisando de homens e sacerdotes para chegar até Deus, mas hoje chegamos até Deus através da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é nessa fé que tu vai entregar uma oração agora a Deus. Você vai falar com Deus, e você vai entregar os teus problemas para Ele. Ainda que as pessoas que estão ao teu lado não podem ouvir aquilo que está no teu coração, mas fala com Ele assim, cochichando para Ele: ô Pai, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor conhece o tamanho da minha dor, da minha confusão, o Senhor conhece o tamanho das minhas dificuldades, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou carente, o quanto eu sou necessitado de Ti. Eu estou aqui para entregar o meu coração. Eu estou aqui crendo que o Senhor pode recuperar a minha vida. Eu estou aqui crendo que o Senhor pode transformar de dentro para fora a minha alma, que o Senhor pode saciar a minha sede com a água da vida, que o Senhor pode tirar essa fome, essa ansiedade que a minha alma tem, buscando alívio constante em tantas coisas, porque eu creio que só em Ti, Senhor, só em Ti pode ter o alívio, só em Ti pode ser saciado a minha fome, só no Senhor eu posso encontrar descanso e alegria. Venha ao meu encontro, Espírito Santo, mesmo sem eu merecer, venha ao meu encontro. Mesmo que eu não saiba pedir, Senhor, mesmo que eu não saiba falar contigo, eu sei que está escrito que é o Teu Espírito que intercede por nós diante de Ti.
vem atender às minhas necessidades mais profundas, aquela que ninguém pode ajudar, aquela que eu não posso confessar para ninguém, mas confesso diante de Ti, Senhor. Vem ajudar-me a carregar essa cruz, venha dar-me capacidade, meu Pai, para no meio de tantas coisas eu poder ser uma pessoa Tua, usada por Ti. Senhor, faça da minha vida não o que os pais querem, não os que os avós querem, não os que os conhecidos desejam, mas o que o Senhor deseja para a minha vida, meu Pai. Venha manifestar a glória. Vai falando assim com Ele, vai ministrando dessa maneira com Ele. O teu convívio, conta os teus medos agora para o Senhor, conta o teu pânico para Ele, as tuas dificuldades. Ele é o Senhor que pode entender o teu coração aonde ninguém consegue compreender. Ele te perdoa naquilo que você tem falhado com Ele, porque Ele é Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele pode agora modificar a história da tua vida. Ele pode fortalecer o teu coração, Ele pode restituir a tua alma, Ele pode saciar a tua sede, matar a tua fome, porque Ele é a água da vida, Ele é o pão que tira a fome. Aleluia. Vai falando com Ele enquanto estou aqui ministrando, vai declarando que você confia no Senhor, que você confia nele, e Ele pode tirar todo o complexo, toda a grandeza também do teu coração, e pode transformar o teu coração num vaso perfeito, para Ele colocar a melhor unção, o melhor perfume, a melhor graça. Aleluia, porque Ele é Deus, e Ele te ama, e Ele te restaura, e Ele te fortalece, e Ele te modifica, porque Ele é Senhor, Ele é misericordioso, perfeito, aleluia, e não há outro que se compare com Ele, aleluia. Ele é o Deus que cura, que muda diagnóstico, Ele é o Senhor que ressuscita os mortos, Ele é o Senhor que restaura o coração ferido, Ele é o Deus que liberta os cativos, Ele é o Senhor todo-poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso, e não há outro que se compare com Ele, aleluia. Oh Espírito Santo, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, abençoa os que estão presentes, abençoa os que não puderam estar na tua casa, Senhor, por motivo justo, abençoa, Senhor, o culto que teremos no Jardim Germânia, visita também a família de cada um que está aqui dentro, meu Pai, que a tua vontade permaneça sobre a casa de cada um, sobre os familiares, meu Pai. Tira toda a obra do inferno que tem perturbado a vida do teu povo, e coloca a unção do teu Espírito, meu Pai. Coloca, Senhor, uma vida diante da tua presença sobre a vida de cada familiar aqui, Senhor. Abençoa o Tiaguinho que vai trazer a palavra, Deus. Restitui a vida do teu servo, meu Pai. Enche ele do teu poder e da tua graça. Facilita algumas coisas para ele, Senhor. Fala através
através dele com poder e graça, como sempre faz, meu Pai. Abençoa minhas garotas, abençoa a Fabi e o Andrada que não puderam vir, abençoa, Senhor, o Dieguinho, abençoa o Yuri, Deus, que quando ele tocar esses tambores, meu Pai, ele possa estar anunciando que só Jesus Cristo é o Senhor. Põe ele como guerreiro agora, em favor do reino dos céus, que desça sobre ele o Espírito Santo de Deus e conduza todos os dias da vida dele para ser um homem ungido, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. Abençoa a equipe, Senhor, que está trabalhando no som. Abençoa, Senhor, todos os irmãos, meu Pai, que doaram, Senhor, para a caridade. Abençoa os que estão indo, abençoa a tua casa, desde a portaria até tudo que está sendo feito. Nós subimos com Jesus. Abençoa a mim, Senhor, a minha família, meu Pai, que tem se entregado no teu altar, que tem adorado a ti, Senhor. Abençoa as minhas tias, abençoa meu tio, abençoa meus primos, meu Pai, os meus tios. Abençoa, Senhor, que eles sejam fortalecidos na tua presença e na tua graça, meu Pai. Faz-me forte para levar o teu evangelho, Senhor. Não deixa nenhum mal chegar até mim. Somente a tua vontade, o teu querer se cumpra na minha mente, na minha alma, na minha carne. Somente o teu querer e a tua vontade, Senhor. Dai-me forças para continuar sem a tua serva, meu Pai. Faz-me capaz para levar a tua obra, Senhor, até quando o Senhor permitir. Abençoa o nosso país, meu Deus. Abençoa, Senhor, o presidente, meu Pai. Não deixa o comunismo entrar, Senhor, no nosso país. Oh Deus, coloca homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que têm integridade, que têm caráter, que têm compromisso contigo, que têm compromisso com a família, que têm compromisso com a nação, não com o dinheiro, mas com a nação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, e graças a Deus. Te amo, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quero ouvir o povo de Deus cantando bem alto para o Senhor. Te amo, Deus.
Então vamos receber o Rodrigo. Mas enquanto o Rodrigo vem vindo, nós vamos cantar um hino que quando estava na pandemia, fica aí, meus amores, só um pouquinho. Quando estava na pandemia, como as pessoas modificaram diante de Deus. É o porquê Ele vive, né? Todo mundo sabe decor. O medo da morte, o não poder sair de casa. As pessoas aglomeravam pelas sacadas, pelos apartamentos, iam cantando e adorando a Deus. E eu falava, mãe, será que isso vai continuar? Ela falava, Kelzinha, a pandemia vai passar e as pessoas vão voltar para as coisas do mundo, se afogando, como se afogando no pote de mel. E hoje a gente vê um mundo que fala de tudo, menos de Jesus. Voltaram a comer o vômito, voltaram para os vícios, voltaram para a prostituição. Agora fala, está amarrado em nome de Jesus, mas alcoolizados, traindo-se mutuamente uns aos outros, nas mesmas sacadas onde cantavam porque Ele vive, hoje desprezam o Criador. Jesus está sendo desprezado, gente, porque de repente as pessoas esqueceram totalmente que a dor vem, que a morte existe e que um dia tudo vai terminar. Mas aí sentadinho você vai cantar comigo, porque você se desprendeu da tua vida. Não são todos que estão amando Jesus aqui dentro. Tem gente que está aqui porque é religioso. Tem gente que está aqui para ver o que eu vou falar. Mas a maioria de nós estamos aqui porque trocamos o que o diabo nos ofereceu hoje para estarmos na presença do Senhor. E enquanto a gente cantar novamente esse hino, você vai entregar tanto o teu coração para Jesus. Eu não sei que obra Ele tem para a tua vida, eu não sei. Mas o Senhor não quer certas mulheres sejam viúvas aqui dentro. O Senhor não quer certos filhos órfãos aqui dentro. O Senhor não quer arrancar mais nada de você. O Senhor quer restituir a tua vida. O Senhor quer restituir a tua casa. A Rose é uma crente normal. Ela é mesmo, bem normal. Gosta de passear, ter a vida dela. Mas num dos sábados, eu lancei uma palavra para ela. Ela tomou posse. E ela foi numa missão que parece que é de parente, mas não é, é espiritual. E ela fez exatamente do jeito que eu pedi. Ela orou pelo enfermo, falou do plano da salvação e orou para quem estava em volta também. E hoje esse enfermo que já estava condenado à morte, recebeu alta. Mas a maior cura que eu vi não foi nele, foi na Rose. Porque a Rose nunca veio contando, brilhando os olhos para mim de uma viagem, como ela veio brilhando os olhos que ela orou pelos enfermos, que ela orou por um tio, mas orou também por pessoas desconhecidas. E essa pessoa falou assim: eu me senti tão bem depois da sua oração.
nem os passeios que ela faz, nem as viagens, que eu não sou contra, fica bem claro, eu não sou contra, mas trouxe tanto prazer ao coração dela, porque há uma semana ela me fala sem parar da alegria de ter feito a vontade de Deus. A maior cura não foi no tio, a maior cura foi na Rose. Assim como não está sendo alimentada as pessoas que recebem esses alimentos, mas os meus obreiros estão em pé, com tanta luta, com tanto desafio, eles ficam felizes de levar uma oração. E eu soube que uma mulher que não podia ter filhos falou: você está orando na casa dessa senhora, vem orar na minha casa também, porque eles querem ter filhos. Eu soube que o Fagner foi muito abraçado pelas crianças, e mal sabe que o Fagner é mais carente do que aquelas crianças. O Fagner é mais carente desse abraço do que as crianças, do que ele levou. De repente eu estou vendo Jesus manifestar em vocês. E era o sonho da pastora Clau. Mas acima do sonho da pastora Clau sempre foi o sonho do nosso Deus. Não deixa nada e ninguém atrapalhar. Hoje estava já fazendo muita coisa pela manhã. De repente eu liguei o YouTube e estava a Bispa Miriam pregando. E ela pregava tudo aquilo que eu tenho falado com vocês em off. Eu coloquei no grupo da família que ela estava pregando, e de repente ela veio para mim: Kelzinha, obrigada por você ser tão linda. Eu falei: eu que tenho que agradecer, porque Deus falou tanto comigo através de você. Você falava tudo o que eu tenho pregado para o povo. A comunhão com Deus, a alegria de fazer as coisas de Deus. Eu falei: Kelzinha, você não vai acreditar, mas antes de ir para o altar, eu falei, lembrei em você, falei: Senhor, será que ela vai estar assistindo em comunhão comigo? Eu falei: pode crer, Jesus me convidou para assistir você. E eu senti muita presença dele. Daí eu falava: Senhor, abençoa minha tia, ela está dando tudo que ela tem. Eu vi ela dando tudo que ela tem. Eu sei como é dar tudo que a gente tem. Eu sei como é a gente dar o organismo da gente, o corpo da gente para ministrar. Não é uma ministração toda programada, agora a gente vai ler aqui. Não, é alguém que se doa, que rasga os céus. Não é alguém que calcula o que vai falar, porque está escrito na Bíblia, porque está assim, não. A gente sabe, a gente conhece quem está trazendo do trono. Quem está trazendo da leitura é uma coisa, mas quem traz do trono eu conheço. Eu sei o que é trazer a bênção, a ministração do trono para vocês. Eu sei como é desgastante, eu sei como é diferente, eu sei o que é se doar. E o Senhor falava assim: Kel, por quantas vezes você teve dó da sua mãe? Falei: milhares, era igualzinho, Senhor. Ele falou: será que você não vê? Tanto você, quanto a tua mãe, quanto a tua tia, vocês entregaram tudo para mim, e quem fala através de vocês sou eu. Não é mais vocês, sou eu que falo através da tua tia. Era eu que falava através da tua mãe. Sou eu que falo através de ti. Sou eu que com gemidos inexprimíveis eu uso o meu povo para trazer o recado celestial. Por isso que quando a gente despreza, eu não estou falando daquele culto maçante que a pessoa está lá pregando por pregar, falando por falar, cantando por falar, cantar. Mas eu estou falando quando Deus está usando a criança na bateria, quando Deus está usando o menino no altar, a menina no altar, quando Deus está usando a pastora mais velha no altar. Quando é Deus, não despreze no teu coração, receba a palavra, receba a unção, não despreza, porque daí você não está desprezando a Clau que já foi, a Kel que está aqui, ou a Miriam que está na outra igreja, o Tiago, o Rodrigo. Você está desprezando o Espírito Santo, porque a partir do momento que a gente se entrega, não somos mais nós, mas o Espírito que fala através de nós. Aleluia, aleluia. Por isso se entrega, aceita, coma da palavra de Deus. A pastora Cláudia falava assim: gente, eu fui tão abençoada, parece que só eu estava precisando.
E quantas vezes eu deixei de pregar para todos, para pregar somente olhando para ela, porque eu via que ela recebia a ministração. Então receba a ministração, receba o que vem do alto. Não seja teimoso ou teimosa, não seja fechado, porque quando a gente recebe é algo extraordinário, não é, Rose? A gente passa a ter uma sensação que no casamento, no sexo, no namoro, na comida, na viagem, nós nunca tivemos, mas quando somos usados por Deus, é magnífico, é maravilhoso, é tremendo. E ultimamente, sabe o que eu tenho pedido para o Senhor em favor de vocês? Não é ouro nem prata. Eu estou pedindo para o Senhor fazer vocês sentirem isso, que os verdadeiros profetas sentem. É uma comunhão que não dá para jogar fora por nada. É uma alegria interior que não dá para jogar fora por nada. Daí você fala: pastor, eu cheguei ontem na igreja. Né, Silvia? Eu cheguei ontem. Como eu vou fazer? E a palavra do Senhor diz que o meu salário, Silvia, que cheguei há 50 anos, e você que chegou há 1 ano, é o mesmo diante de Deus. E da mesma forma que Ele vai me usando, Ele pode usar quem chegou agora. O Senhor pode usar, porque no reino de Deus isso é fabuloso. O salário é o mesmo para quem chegou lá atrás. É injusto? Não é injusto, é maravilhoso, gente. Deus pode usar tanto eu que estou aqui há tantos anos, e pode usar uma garota, um garoto que chegou ontem, e pode ministrar, e pode ajudar vidas, e pode receber o que vem do alto. E isso é maravilhoso, aleluia. Porque Ele posso crer no A paz, igreja.
Vamos agora refletir aqui na palavra do Senhor. Não precisa abrir, porque eu vou passar rapidamente, mas caso queiram ler depois, eu vou ler sobre Elias no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal. Fica em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Mas não precisa abrir agora, se não quiser, que vou passar rapidamente aqui nos capítulos. Só para resumir o começo, o reino de Israel já estava há 3 anos sem chover, estava numa seca devastadora, e havia uma grande fome no reino de Israel. E não havia somente essa fome física, como também, nessa época, Israel estava debaixo do reinado do rei Acabe, que com ele veio Jezabel. E Jezabel, ela corrompeu todo o povo de Israel, a ponto que todos os profetas de Deus foram perseguidos. Tanto que Elias se escondeu na caverna por causa dessa perseguição. E até então Elias se sentia o único profeta do Senhor. Mesmo que lá para frente ele venha descobrir que haviam mais escondidos, naquele momento, no coração de Elias, ele se achava ser o único ainda que restava, que reconhecia a Deus como verdadeiro e não o Baal. Então, nesse momento, Elias, ele vai e desafia 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de outros deuses. E lá no Monte Carmelo, ele vai e desafia todos eles, porque como o povo de Israel estava há 3 anos de seca, e todos esses profetas de Baal, eles viviam prostituindo o povo de Deus, eles viviam corrompendo o povo de Deus, roubando o povo de Deus e perseguindo todos aqueles que proclamavam que o Deus era o único Deus verdadeiro. E nesse momento, irmãos, Elias, ele chega a dizer que só eu fiquei para o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E naquele momento, mesmo ele se achando sozinho, ele vai ao Monte Carmelo desafiar todos esses sacerdotes que perseguiam a ele, que perseguiam aqueles que proclamavam que somente havia Deus e que não havia o Baal. Nesse momento, Elias foi lá e desafiou todos eles. Ele desafiou que o Deus dele poderia fazer vir fogo do céu, e o Deus deles, que o Baal, jamais conseguiria fazer isso, porque o Deus deles não era o Deus vivo. O Deus dele não pode responder, porque ele não tem esse poder. Somente o poder de Deus há de fazer isso. Enquanto ele estava desafiando esses sacerdotes, Elias, ele constrói um altar para o Senhor. Ele constrói um altar com 12 pedras, sendo cada uma dessas pedras significando uma tribo de Deus. E ao sacrificar, ele escolheu um cordeiro. E ele escolheu esse cordeiro, irmãos, porque o altar que Elias estava erguendo não era um simples altar. Nos estudos dizem que existiam várias formas de holocausto, e naquele momento Elias estava fazendo um holocausto para a expiação do pecado. E normalmente um holocausto desse tipo, apenas uma ovelha já serviria para uma pessoa. Mas Elias, ele não estava fazendo isso em prol de uma pessoa. Elias estava fazendo isso em prol de uma nação. Então, por causa disso, ele não escolheu uma ovelha, mas sim um bezerro, para que aquele sacrifício fosse, para que a partir daquele momento, todo tipo de corrupção que veio através do inimigo caísse por terra, para que todo tipo de malignidade que veio através de Jezabel caísse por terra. E no momento em que ele fizesse aquele holocausto, seria um momento em que a aliança de Deus com o povo de Israel fosse reafirmada, irmãos. E inclusive Elias, assim que quando ele ergue o altar, ele ora ao Senhor. Só um minuto. Ele ora ao Pai, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo,
e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E no momento que Elias, ele ora ao Senhor, vem fogo do céu, fogo que consome não apenas o bezerro, mas consome toda a água que estava em volta do altar, para mostrar que a partir daquele momento, Deus tinha renovado a aliança dele com a nação de Israel, uma nação que tinha se prostituído, uma nação que tinha se deixado corromper por causa de Jezabel e de Acabe. Mas mesmo Elias, mesmo ele se achando sozinho, mesmo ele ainda se achando ser um último profeta do Senhor, ele foi lá e demonstrou que o Senhor Deus, Ele poderia ainda salvar essa nação que já estava totalmente corrompida, entregue aos deuses estranhos. E isso, irmãos, é muito forte, que mostra como é importante o papel do profeta, o papel de reconhecer a situação da nação em que ele está, onde ele, através de Deus, ele pode sim lutar a favor de onde ele está, irmãos. Então, mesmo que você se encontre sozinho, lembre-se de que o Senhor Deus, Ele pode te atender, desde que você faça esse holocausto, desde que você mostre o quão maravilhoso é Deus e mostre o quão importante Ele é dentro de você, irmãos. Porque da mesma forma que Elias ergueu esse holocausto, muitas vezes nós presenciamos as nossas pastoras, tanto a pastora Cléo quanto a pastora Cláudia quanto a pastora Kel, erguendo um altar ao nosso favor, erguendo um altar para que fosse reafirmado essa aliança de Deus para conosco, irmãos. Porque nós podemos ainda viver numa situação muito pior do que nós estamos hoje. O Brasil pode muito bem ainda cair numa situação de maior corrupção ainda do que a hoje. Então, mas mesmo assim, irmãos, não temas, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus que fez cair fogo do céu, é o mesmo Deus que veio e se provou diante de 450 profetas de Baal, de que Ele é o Deus verdadeiro e não o Baal. Os deuses desse mundo, eles não são os verdadeiros, o nosso sim é, irmãos. Porque muitas vezes, quando nós estamos nos nossos afazeres, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos em nossa casa ou nossas rotinas, nós estamos numa situação parecida com Elias, onde nós somos o único naquele local que reconhece Jesus como o único Salvador. E existem 450 profetas de Baal declarando o contrário. Mas não tema, irmãos, porque você pode clamar a Deus. Porque nesse momento que Elias clamou, o povo de Israel também estava lá no monte, e eles puderam presenciar que os profetas de Baal não conseguiram fazer nada, por mais que eles se clamavam, por mais que eles se mutilavam, por mais qualquer coisa que eles fizessem, Baal não respondia, porque ele não é o Deus verdadeiro. O nosso Deus sim é, tanto que bastou que Elias erguesse um altar e clamasse a Deus para que o fogo caísse. E não apenas o fogo caiu, irmão, como mais lá na frente, depois de 3 anos de seca, Elias orou no monte novamente e disse para Acabe que havia de chover. Mas mesmo assim Acabe olhou para o céu e disse que não havia nada. E Elias orou novamente e disse: vai e olhe novamente. E Acabe foi lá e viu que havia uma mão do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem, irmãos, essa nuvem, o tamanho da mão de um homem, foi capaz de trazer a chuva, porque Deus já havia reafirmado a sua aliança. Não havia mais tempo de seca, não havia mais tempo de fome, porque a aliança com Deus já estava formada, a aliança com Deus já estava vivificada, para que o povo de Deus não estivesse mais corrompido, para que o povo de Deus largasse toda a prostituição, para que ele largasse toda a influência de Jezabel, irmãos. Então não importa a situação onde o nosso país estiver, irmãos, vamos nos manter fiel, por mais que um de nós sobre como o último profeta do Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Pai, para que Ele derrame fogo do céu, assim como muitas vezes foi feito nesse altar, a favor da vida de cada um de nós, irmãos. Porque jamais aqui nesse altar, quando você chegou e pediu
para as pastoras uma oração, elas negaram. Muito pelo contrário, elas sempre oraram ao teu favor. E você pode ter certeza que essa oração continua forte cada vez mais, irmãos. Então cabe a nós também sermos assim, irmãos, e orarmos a favor da nossa pastora Kel, e orarmos a favor desse ministério, e orarmos a favor da nossa igreja, irmãos, para que nós permanecermos firmes, mesmo em meio à perseguição, para que nós permanecermos firmes, mesmo que Jezabel chegue, para que nós permanecermos firmes, por mais que 450 profetas de Baal cheguem aqui, nós consigamos subir ao monte e desafiá-los, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é o único que é capaz de derramar fogo dos céus e acabar com uma seca, irmãos. O nosso Deus é o único que é capaz de curar uma nação, porque que a nossa nação, irmãos, ela é do Senhor. Já está profetizado que o Brasil é a nação de Deus, que o Brasil é o celeiro de Cristo, assim como a pastora já falou várias vezes. Então não vamos desistir, irmãos, não vamos desistir, não importando o que aconteça. Não vamos deixar a nossa fé desmolecer, porque nós podemos ainda lutar a favor, para que cada vez mais almas venham ter esse encontro com Jesus. Porque da mesma forma que Elias entregou um bezerro para que uma nação fosse perdoada, Jesus, quando se entregou na cruz, ele se entregou como um Cordeiro de Deus, assim como a pastora acabou de cantar aqui no caminho do Gólgota. Jesus se entregou como um Cordeiro de Deus, mas não apenas pela perdão de toda uma nação, mas pelo perdão de toda a nossa humanidade, de toda a natureza humana. Jesus foi lá como humano, puro, sem carregar nenhum pecado, e morreu por cada um de nós, irmãos, para que nós pudéssemos hoje crer no perdão de Deus, para que nós hoje pudéssemos dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, para que assim cada um que crê nele possa chegar à vida eterna, irmãos. Então vamos cada vez mais ser assim como Elias, que mesmo em meio a profetas de Baal, a profetas de Deus estranhos, mesmo que estivesse escondido com medo da perseguição, ele teve essa ousadia que veio através do Senhor dentro do coração dele, para desafiar qualquer um que levantasse contra o seu Deus, qualquer um que se levantasse contra aquele que já te trouxe perante Deus, contra aquele que já te deu o perdão, contra aquele que já te limpou de todas as doenças, que já te limpou de todo tipo de malignidade, que já te resgatou de todo tipo de sujeira. Deus, o Pai, o Senhor Jesus, Ele te limpou. Então cabe a nós agora, irmãos, erguemos esse holocausto, para que o fogo de Deus venha a consumir todo tipo de pecado, para que o fogo de Deus venha a consumir todo tipo de corrupção e iniquidade que habita em nosso meio. Não importa, irmãos, quem está ao teu lado, não importa que quando você chegar em sua casa, vai ter alguém que não crê em Deus. Creia que através de ti o fogo de Deus pode descer sobre a sua casa. Creia que através da sua fé e do seu clamor ao Senhor, uma nova aliança pode ser firmada na sua casa, na sua família e até mesmo no seu emprego, irmãos, porque nós somos um agente de oração, nós somos um agente, nós carregamos a luz de Cristo dentro de nós, irmãos. Então não deixe essa luz se corromper com o mundo. Não faça como o povo de Israel, que deixou que Jezabel viesse a consumir o coração deles, que deixou que Jezabel viesse a achar que era o correto adorar a Baal em vez de a Deus, que fez com que Jezabel fez com que o povo achasse que o correto era estar no pecado do que estar diante de Deus, irmãos. Essa corrupção não pode habitar em nosso meio, essa corrupção não pode habitar em nossas casas, não pode habitar em nossas famílias, irmãos. Então nós devemos ser o sal da terra, para curar todo tipo de malignidade, para curar todo tipo de infecção que é colocada, todo tipo de corrupção, irmãos. Então vamos manter cada vez mais firmes no Senhor, mais firmes na palavra de Deus, para que assim nós possamos transmitir cada vez mais o quão maravilhoso é o nosso Deus, e quão maravilhoso é o Senhor que nos deu a nossa pastora Kel, que tanto luta ao nosso favor, que tanto ora ao favor da nossa igreja. Então nunca se esqueça, irmãos, de dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus, e também a orar a favor da nossa igreja e da nossa pastora, irmãos. Amém.
Glória a Deus. Que lindo! Aleluia! Glória a Deus. Gente, eu sinto a presença de Deus quando Ele prega. Não adianta, eu sinto a presença de Deus. Obrigada, Rodrigo, que o Senhor continue te abençoando. Que Deus continue te fazendo fluir. E olha, eu não sei se eu já sabia ou tinha esquecido, mas eu nunca me atentei que eram touros ou bezerros que eram levados no altar, tanto para Baal quanto do Deus vivo. Sabe, eu nunca me toquei. Obrigada, olha que gostoso. Tantos anos a gente, como a pastora dizia, né? Tantos anos a gente conhece a Bíblia e tem detalhes que passam. E não tem a tal da bezerra vermelha que já está aí, que indica o final dos tempos. Olha que interessante. Eu amo a palavra de Deus, amo essa passagem. Parabéns, viu?